Boa tarde, turma. Tudo bem? Graças a Deus, chegou segunda-feira, né? Mais um dia de aula, mais um dia de vida. Aproveitaram bem a família, aproveitaram bem o Dia dos Pais? Espero que sim, né? Vamos à nossa aula? Então, hoje nós vamos trabalhar português, tá bom? Vamos fazer a correção da página 107, 108 e 109 e vamos também fazer as páginas como atividade 111, 112 e atividade extra, tá certo? Então pegue, por favor, na página 106. Nós estávamos falando sobre as fábulas, né? Então lá na página 107, está assim: com base no texto, associe cada substantivo ao significado correspondente. São os animais guardados por pastor. É o quê? É o rebanho, é a letra B. Pequena povoado é a letra C, é a aldeia. E pessoa que cuida do gado ou do rebanho é a letra A, que é o pastor. Número 13. Qual era a brincadeira de mau gosto que o pastor fazia? Ele gritava pedindo socorro, né? Dizendo que o lobo estava atacando o seu rebanho. Essa era a brincadeira de mau gosto que ele fazia. No número 14. Como as pessoas o encontravam quando vinham em socorro? Encontrava o quê? Ele rindo sem parar, né? Ele se segurava de tanto rir. Número 15. Quando o lobo apareceu de verdade, na letra A, o que aconteceu ao rebanho? O rebanho foi o quê? Devorado pelo lobo. Na letra B, como o pastor reagiu? Ele ficou o quê? Horrorizado, ele começou a gritar. Depois, quando era verdade, né? Ele começou a gritar pedindo socorro. E a letra C, porque as pessoas não se preocupavam, porque pensava que era mais uma de suas brincadeiras de mau gosto. Olha por que não pode, então, ficar fazendo brincadeira de mau gosto, né? Página 108. 16. Pode-se afirmar que esse texto é uma fábula e é para justificar? Sim, pode sim. Mesmo não tendo ali nenhum personagem que está falando, uma árvore que está chorando, mas ela tem um ensinamento, né? Ela tem uma moral. Então, é por isso. Tá bom? Número 17. De quem é a fala? O lobo, salva o rebanho. De quem que é essa fala? A fala é do pastor. O número 19, vocês fizeram individual. Então, essa foi a nossa correção, tá certo? Então, nossas atividades hoje começam lá na página 111. Pega aí, por favor. Nós vamos falar de substantivo. Lembram o que é substantivo? Substantivo é aquilo que eu nomeio. Então, eu posso nomear uma janela, uma cadeira, uma mesa, celular. Eu posso dar nome a você, né? Eu posso dar João, Esther, Natan, Stephanie, Giovana, João, Rafael, várias pessoas. Posso dar nome às ruas, Rua Caçapava, Rua Guararema, Rua Bom Jesus. Eu posso também dar nome a animais, totó, amendoim, pinguim, não é mesmo? E nós classificamos esses substantivos, por enquanto nós aprendemos dois, o comum e o próprio. O próprio é aquele que eu começo com letra maiúscula, lembra? Então, o nome das pessoas, o nome dos lugares, o nome das cidades, o nome de um filme, o nome de uma flor. E os outros são os comuns. Hoje nós vamos aprender mais um, que é o substantivo coletivo. Então, ó, são três que nós já estamos sabendo: o próprio, o comum e o coletivo. Professora, o que é isso? O que é um substantivo coletivo? Então, pegue aí, por favor, na página 111. Olha lá, substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, dá a ideia de agrupamento. Então, olhem aqui na lousa, o exemplo que eu dei. Olha aqui. Se eu tiver um só desse aqui, é uma estrela. Mas se ela estiver no grupo, eu vou falar que é uma constelação. Então, esse substantivo é o coletivo. Ela dá uma ideia aqui, ó, de estar em um grupo, tá? Aqui, ó, só esse aqui sozinho, ele é um peixe. Mas quando ele está num grupo, quando ele estiver num grupo, quando estiver num grupo, eu falo que tem um cardume. Então, nós aprendemos o próprio, aprendemos o comum e agora o coletivo. Então, uma estrela, eu falo, tem uma estrela no
céu. Se eu vir bastantes, eu falo assim, nossa, tem uma constelação linda. O peixe, ai que peixinho bonitinho, mas se ele vier no grupo todo, passou, nossa, que cardume lindo, tá? Então vamos aprender alguns aí, ó. Nós temos a fauna, então quando tiver muitos animais, eu pego e falo que é a fauna. O coletivo de animais é fauna. O coletivo de plantas e vegetais é flora. O coletivo de estrelas é constelação. O coletivo de elefantes, de bois, de búfalos, então se tiver bastante elefante ali, eu não vou falar, olha os elefantes, eu posso falar assim, olha, eu vi uma manada ali, tá? De cães, eu falo que é matilha. De pintos, de filhotes, eu falo ninhada. De carro, de ônibus, de navios, eu falo que é frota. Eu posso falar assim, nossa, você viu que a JTU trocou a frota dela? A frota de ônibus, né? Então, como tem um monte ali, eu falo que é uma frota. Se ela trocou um só, ela trocou o ônibus lá. Ela colocou um novo no lugar. Agora, se ela trocou bastante, um conjunto, ela trocou toda a frota dela. Então, toda a frota de ônibus ela trocou. Então, eu não preciso mais falar assim, ela trocou todos os ônibus. Eu posso falar, ela trocou toda a frota. Que dá o sentido que é bastante, que é um grupo. Um agrupamento. Depois, de gafanhotos, é nuvem. Nós vimos bastante reportagem, né? Assim, nossa, passou uma nuvem de gafanhotos aqui. Eram muitos gafanhotos. Realmente, eles fazem uma nuvem, né? Parece que é uma nuvem mesmo. Então, quando tem muito, eu falo que é uma nuvem de gafanhotos. De músicos, é uma banda. Ai, vai vir uma banda aqui bacana. Porque é um conjunto, são vários músicos juntos. Boiada, bois, o coletivo de peixes é cardume, o coletivo de abelhas é enxame. Preste bastante atenção, quando é um só, é o comum, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estrela é o comum, constelação é o coletivo. A mesma coisa, eu tô falando assim, flores é o comum, ramalhete é o coletivo. Então, aí na lista de vocês, primeiro está vindo o coletivo, depois está vindo o comum, tá? Ali, por exemplo, rebanho. Rebanho é o coletivo de gado. Vocabulário é o coletivo de palavras, tá certo? Página agora 112, por favor. Vamos fazer uma atividade aí, ó. Número 1. Vocês vão utilizar o dicionário. Encontre um dicionário, o significado dos coletivos abaixo, registre o que você descobriu. Então, vocês vão precisar do dicionário, ok? Vamos relembrar um pouquinho como que eu utilizo o dicionário? Então, no dicionário, eu tenho essas palavras aqui em cima, ó. Essas aqui, tenho essa e tenho essa. Essas são as palavras de referência. Então, essa primeira palavra é a que inicia e essa aqui é a última. Então, por exemplo, eu tenho ali colônia. Eu vou lá na letra C e eu vou primeiro achar as palavras de referência. Então, eu vou ter que ir lá no CO, depois COL, COLO. Então, eu vou por aqui primeiro, que vai ser mais fácil. Quando eu vir que a palavra colônia está, deixa eu, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só chegar aqui na página. Por exemplo, eu tenho que lembrar que as ordens das palavras, elas estão em ordem alfabética, que é a ordem do alfabeto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho na minha página cogumelo e colar. Aqui, ó, cogumelo e colar. Mas a palavra colônia está entre cogumelo e colar? Apesar daqui tem um L, depois do L aqui é o A. E o meu não é colô, não é o O, então não está nessa aqui. Vou para a próxima página. A próxima página minha tem colarinho e coletar. Então, a minha última vai ser coletar. Colônia ainda não é, porque o E vem antes do O. Então, eu vou tentar achar. Aqui, a próxima minha está colete, que é a primeira, e a última colocar. Ah, chegou no O. Então, minha última palavra aqui, ó, é C-O-L-O. Só que ali, colônia. Depois eu vou ver depois do O, aqui é C. E o meu, depois do O, é N. Ainda não é ainda. Nós aprendemos, quando chega nas palavras, nas letras iguais, eu tenho que ir para a próxima letra. Aqui, ó, eu tenho Colombina
e depois colunista. Então, a primeira palavra é colombina e a última é colunista. Bom, se aqui termina com colu, o U, então a minha que é colo, que é o O, tá antes. Então, está nesta página. Daí eu vou lá procurar as minhas palavras de entrada. E são minhas palavras de entrada? Essas que estão mais fortes. No caso, a minha é azul. Tem dicionário que é preto, preto e negrito. Então, eu vou lá, uma por uma, procurar a minha palavra de entrada. Quando eu achar colônia, então deixa eu procurar aqui, a colônia. Achei colônia. Daí, eu vou ver o verbete, que é o significado. Então, no meu está assim, ó. Então, aqui, ó. Vim procurando. Colombina, colônia. Grupo de pessoas da mesma nacionalidade que vivem em região limitada de outro país. Então, é isso que eu vou escrever, tá certo? Então, recapitulando, eu vou achar primeiro a minha palavra de referência. Então, eu vou ver se ela se encontra entre elas. Lembrando que a primeira palavra é a primeira daqui e essa outra palavra é a minha última. Então, ó, essa aqui é a que está aqui e essa que está aqui é a última. Então, eu tenho que ficar observando. Então, eu vou procurar o CO, depois o COL, depois o COLO e assim eu vou fazendo com outras. Quando eu localizar, quando elas estiverem entre essas duas, eu vou procurar a minha palavra de entrada, uma por uma. Quando eu achar a minha palavra de entrada, daí eu acho o meu verbete, que é o significado, tá bom? Assim é muito mais rápido do que eu ficar olhando palavrinha com palavrinha, tá? Então, vocês vão procurar da colônia, do elenco, da esquadrilha, do exército, multidão, time e turma. Todos aí são substantivos coletivos. Agora eu quero que vocês achem para mim o significado deles. Número 2. Encontre os substantivos coletivos presentes no texto, o pastor e a ovelha, e circule. Então, vocês vão lá no pastor ou ovelha, na página 106, e vão achar o substantivo coletivo. O que é substantivo coletivo mesmo? É aquele substantivo comum que me dá a ideia de grupo, tá? Depois, número 3, qual é o coletivo de lobos? Também está lá no texto. E número 4, vocês vão fazer no caderno e enviar a foto para mim. Agora escreva 3 substantivos coletivos da página anterior e crie frases com ele. Então, desses substantivos aqui, vocês vão escolher 3, tá? Daí lá no caderno, vocês vão pular uma linha depois da pauta, fazer uma frase. Vocês vão escolher esse aqui. Fiz uma frase, pulo uma linha, faço outra frase. Fiz a frase, pulo uma linha e faço outra. Então, cada vez que vocês fizerem uma frase, vocês pulem uma linha. Lembrando que eu preciso de letra maiúscula no início da frase e eu preciso pontuação no final. E eu também quero parágrafo nessas frases, tá bom? E tem também uma atividade extra que vocês vão retirar lá na escola. Essa atividade é uma cruzadinha. Essa aqui, ó, ela vai vir desse jeito. Mas é para fazer somente essa. Gente, por favor, não sejam apressados. Tem um ditado que fala que o apressado come cru. Não sejam esse tipo de pessoa que come cru as coisas. Então, façam somente esse aqui, tá bom? Não façam esse, por favor. Então, isso aqui é uma cruzadinha de coletivos. Então, vocês vão achar agora o coletivo de estrelas, o coletivo de artista, o coletivo de soldados, o coletivo de filhotes, o coletivo de abelhas, de bois, de elefantes, de burro, de plantas, de estudantes, de animais, de uvas, mosquitos, cães, e aí está escrito flores, é flores, tá, gente? Põe um L aí por gentileza, tá bom? Então, façam bem caprichado, pintem, daí vocês podem colar no caderno de vocês. Só que daí, na sexta-feira, eu faço a correção e vocês dão lá, vocês corrigem daí, tá bom? Então, por hoje encerramos por aqui. Só recordando que hoje nós vimos então o substantivo coletivo, que agora nós já sabemos de 3. O próprio, o comum e o coletivo. O coletivo é aquele que dá a ideia de um grupo, é um substantivo comum que dá a ideia de um grupo. Então, se eu tenho, por exemplo,
uma flor, eu falo que eu tenho uma flor. Agora, se eu tenho um conjunto, elas todas juntinhas, eu posso falar que eu tenho um ramalhete, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Beijo!